Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, bem-vindo a mais um Leadercast. A pessoa que eu trago hoje para conversar aqui é cúmplice minha de longa data, faz tempo. Eu tenho algumas pessoas que colaboram com o Portal Café Brasil já faz bastante tempo. O Portal Café Brasil, na verdade, ele teve 3 fases, né? Ele foi criado de uma forma, depois ele mudou de novo. E lá naquela primeira formatação eu convidei um monte de gente que eu conhecia para escrever sobre coisas que curtiam. E quem está aqui comigo hoje é daquela primeira leva, lá atrás, que há muito tempo escrevia, continua escrevendo e publicando no Café Brasil. A gente, na verdade, teve pouco contato cara a cara, mas é muito contato por e-mail, a gente conversando sempre. E na hora que o Leadercast apareceu, eu falei, bom, eu vou trazer ela aqui porque ela tem muita contribuição para dar nesse sentido. Eu começo com aquelas 3 perguntas básicas e você já me disse que uma você não vai responder. Então eu vou perguntar igual e você vai falar, eu não digo, tá bom? Vamos lá claro. Então. Eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz. Ok. Meu nome é Sueli Pavan Zanella, idade, só conto para o médico. Tá. E o que eu faço? Sou psicóloga, psicodramatista, minha formação é em psicologia e a minha especialização é em psicodrama. Eu trabalho hoje em dia tanto na área empresarial e cada vez mais na área de consultório. E você então é dona da sua própria empresa? A Pavan pertence a você e você cuida dela. Tem meu nome. Maravilha. Quanto tempo você se formou? Me formei em 79, 80, que ano que a gente está? 2015? 15, faz bastante já tempo. Faz um bom tempo. Por aí vocês vão calculando a minha idade. Já dá para saber mais ou menos a idade. Não precisa falar a idade. Então. É que idades são rótulos, né? Dizia Léo Buscaglia. Então, Sueli, você tem uma coisa muito legal no teu trabalho, a gente já conversou inclusive a respeito disso, que era você me falar dessa coisa do teatro, né, do psicodrama, de utilizar isso como uma ferramenta dentro do ambiente de trabalho, que não me parece que é uma coisa extremamente disseminada, porque eu acho que tem muito preconceito ainda, né? Principalmente os grandes dirigentes que querem resultado, acham que isso aí é coisa de brincadeira e tudo mais. Quem gosta disso exatamente são os dirigentes, porque o psicodrama é metodologia de ação e é prática. Sim. Sai um pouco do blá blá blá. Então, nosso tema aqui é liderança. Liderança é prática, ela não é uma teoria, né? Até porque até hoje em dia ninguém conseguiu definir exatamente o que é de liderança. Sim. Hoje no Google eu pesquisei, tem 29 milhões 400 mil citações no Google sobre liderança. Tem um artigo há alguns anos de 12 mil, quer dizer, o interesse das pessoas por liderança mental é enorme. Na prática, pouca gente sabe como faz, né? Como é que lidera. Isso vem aquela minha questão que eu coloco em todos os programas aqui, né? Eu não tinha ideia desse volume, foi legal você trazer 29 milhões e 400 mil citações do termo liderança. Isso. Se você for numa livraria, o que tem de livro de liderança é um negócio absurdo. Isso. O que tem de workshop de liderança é um negócio fantástico. O que as empresas dão de treinamento de liderança é um negócio absurdo. Mas todos são mentais. No entanto, quando eu vou discutir o assunto nas empresas, é falta de liderança. O Brasil vive hoje uma crise gigantesca de liderança. As empresas têm uma crise gigantesca de liderança. O que está acontecendo? Como é que pode ser a coisa mais buscada e mais discutida e, ao mesmo tempo, aquela que mais falta? O que há? Essa é a diferença de saber alguma coisa, do saber mental, né? Então, eu não posso... A minha função é confidencial. Então, eu vou te dar um exemplo de um executivo que eu atendia e ele, em coaching, aí ele fez cursos e mais cursos, trouxe o MBA aqui para o Brasil e falava de liderança. E falava de liderança. Um dia ele chega para mim, minha secretária errou. O que eu faço, Sueli? Eu era coach nele. Eu falei, vá lá e chame atenção. Ele falou assim, mas eu posso? Cara, isso não é liderança! Você estudou? Eu não posso falar o nome, que saco. Não faz mal. Você estudou, blá blá blá. Ele falou, é mesmo, só que eu aprendi isso lendo.
eu falei, então, faça roleplay, vamos fazer roleplay. Como é que é para você chamar a atenção ao roleplay do psicodrama da sua funcionária? E aí nós trabalhamos isso dramaticamente e aí apareceram todas as dificuldades dele. A Sueli está falando de roleplay. Eu vou desempenhar um papel, né? Isso. Eu vou executar um papel. E aí é que vem o psicodrama nessa história. Quer dizer, você que é diferente do teatro. No teatro, o ator ensaia, e ele vai desempenhar o papel de alguém. Sim. No psicodrama, ser autor e ator da sua própria vida. Então, seja no papel profissional, como no papel do consultório. Uma mulher que está com problemas no marido. Então, como é que ela faz isso, né? Então, me fala um pouco mais disso aí, porque isso é fascinante. Eu vim aqui, Sueli, cheguei ao seu consultório, eu tenho um problema aqui, não importa qual seja, expliquei para você, e você falou para mim, vamos fazer um roleplay? O que acontece? O que você vai fazer? Você me bota lá e fala... Depende da situação. Então, eu vou te contar um caso. Eu tinha uma paciente que tinha sérios problemas com o marido. Um dia, numa coisa básica, uma técnica básica chamada inversão de papéis, eu falei, você vai ser o seu marido e como seu marido você vai se apresentar para mim. Era a primeira sessão. Ela ficou muda. Aí depois ela me falou, nossa, nunca tinha pensado como eu sou incapaz de me colocar no lugar do meu marido. Eu só penso em mim, no meu jeito, da minha forma de querer as coisas. Aliás, era um querer, depois isso foi trabalhado em anos de terapia, um querer absurdo, mas eu não consigo... Como é que fala? Me colocar no lugar de um cara super bacana, que gosta de mim, que eu não enxergo, né? E isso começou na primeira sessão. Então, algumas técnicas do psicodrama, elas ajudam muito a vida das pessoas. Isso é legal, porque isso é básico na questão da liderança. Quer dizer, qual é o primeiro papel de alguém que vai exercer liderança? Quer dizer, eu sentei aqui e vou interagir com você, você é uma subordinada minha, talvez a primeira coisa que eu deveria fazer é deixa eu me colocar no lugar dela. Exato. Ela abriu empatia, a porta, né? entrou na sala e me viu sentado aqui. O que ela está vendo, né? Como é que ela está entrando na sala? Ela está apavorada porque chegou na sala do chefe, né? E ela está... De que jeito ela está entrando? Ela está entrando aqui humilde, ela está entrando envergonhada, ela está entrando... Como é que ela está entrando? Quer dizer, se eu não fizer esse pequeno exercício, que é uma bobagem, né? É uma coisinha tão simples. Espera um pouquinho, deixa eu pensar se eu fosse ela. Como é que eu estaria reagindo? Isso... só que no psicodrama a gente coloca de verdade a pessoa. Pois é. Então, por exemplo, Moreno começou assim. Todo mundo fala hoje em dia mal do governo. Aí o que Moreno é o criador de psicodrama, lá na Romênia, fez? Então veio aqui e sentem-se no lugar do rei. O teatro ficou vazio, ninguém sentou. Porque falar é diferente de estar no lugar, né? Sim. De sentir todas as pressões, de sentir todo o peso da profissão. É como hoje os executivos. Então eu atendo executivos há alguns anos. E é uma profissão complicada, difícil, porque ninguém os ouve. Então, quando eles vêm para psicoterapia, coaching ou aconselhamento, eles vêm com uma carga de peso do herói. E graças a essas publicações chinfrim de liderança, que tem um monte, que é uma porcaria, não serve para nada, com o peso cada vez maior, né? Da autoridade, do cara que tem que saber tudo. Se confunde a ilha de liderança com o mito do herói, né? Sim. Aquele que tem todas as respostas. Que é o salvador da pátria. É o salvador da pátria. A hora que não tiver mais saída, chama ele que ele vem aqui e ele tem a solução, né? Então, um grande problema que eu vejo nas dramatizações nas empresas é que a pessoa é incapaz de sentir essa dor. O que é isso? Uma vez, numa dramatização, um executivo estava conversando com o seu funcionário, ele que propôs a cena. Aí eu perguntei, o que você sente nesse momento? Ele falou assim, segundo o livro... não sei se eu posso falar o nome do livro. Não faz à vontade. Pode o falar monge e o executivo, eu tenho que ser um líder servidor. Falei, cara, tu não entendeu. Eu perguntei o que você está sentindo. Aí ele falou assim, eu não sei mais o que eu sinto. Eu sei o que me disseram que eu deveria sentir. Aí nós abrimos exatamente uma discussão sobre o que é isso. É o não sentir, né? Tem até um nome técnico para isso que agora eu não lembro. Do não sentir. E quantas pessoas estão obrigadas hoje no papel profissional a carregar uma mentira. Então, elas estão sempre felizes, são em meio ao sucesso. A imagem vale muito mais do que o conteúdo, né? E isso é um drama vivido nas pessoas no mercado de trabalho, nas empresas de uma forma, infelizmente, aqui no Brasil, quase geral, né? E que, de certa forma, explica a pergunta que eu fiz para você no começo lá, né? Quer dizer, se eu estou preocupado aqui em fingir que eu sou o tal, que eu sou o bom, etc e tal, eu não estou preocupado em fazer com que isso aconteça realmente. Quer dizer...
prezo mais a aparência do que a execução da coisa Isso em si. aí. E de repente você encontra um sujeito que é um avião. Meu, como é que esse cara conseguiu chegar nessa posição? Ele é primo do dono, mas de repente é alguém que se preocupa mais em executar e fazer acontecer do que em parecer ser. Quer dizer, o parecer é consequência da competência que eu tenho no meu dia a dia, né? E esses caras valem ouro, né? Quando aparece um cara desse aí, todo mundo quer, né? Ou não, Porque... ou gera dentro do ambiente organizacional um chefe, um chefe que não gosta de sombra, ele fala, pelo amor de Deus, mas foi o que acontece aqui com esse cara que você me contratou. Se ele tiver acima dele um chefe idiota a esse ponto... Uma ameba, né? Esse cara, o chefe ameba. Esse cara vai atrapalhar a vida dele, né? Vai, mas aí não aguenta, também vai embora, então, vai para outro lugar. Tem muita gente assim? Muita. Cada vez mais. Eu faço uma pesquisa pioneira, saúde mental no trabalho. A pergunta mais pesada para a maioria das pessoas, eu não gosto de ler a pesquisa, os resultados que me viram o estômago, mas assim, por que está tão ruim o ambiente de profissional? Porque os líderes são muito ruins. Liderança não é um cargo, liderança é uma característica de um papel, falando psicodramatês. Sim. Então, vamos supor, um diretor que não tem essa competência ou essa habilidade, falando o termo correto, desenvolvida, ele cria na vida das pessoas uma carga pesada para se levar no dia a dia. E vai para a vida, né? Sim. Se você andar em São Paulo no trânsito, dá vontade de parar o carro e perguntar, cara, qual é o seu problema? Aí teve um diretor, acho que foi do CT ou alguma coisa assim, que falou que as pessoas estão transferindo para o trânsito todo esse comportamento empresarial de eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o sucesso, eu tenho que chegar, eu tenho que dar resultado, eu tenho que parecer ser alguma coisa que eu não aguento mais ser. Não é à toa que a depressão de segunda-feira, a crise pós-Fantástico, ela aumenta a cada dia. E crise pós-Fantástico, é isso? E o Fantástico tem se especializado nessa crise quando bota um monte de matéria sobre doença. Né, para deixar a gente pior ainda, para encarar uma segunda-feira mais mal-humorado, com as pessoas indo com a cabeça trabalhar e com o coração e as pernas lá atrás. Né? Todo mundo desalinhado na rua. Né? Então, como é que eu me protejo disso aí? Vamos tentar dividir aqui em duas partes aqui. Ó. Primeiro é o seguinte, o ameba, o diretor ameba que está lá na empresa pintando e bordando. Como é que ele chegou lá, hein? Quer saber a verdade? Eu quero. O que significa para você quando você é contratado numa empresa e chega lá e tem um sujeito ameba numa posição que é uma posição importantíssima na empresa, tem um ameba. O que passa pela tua cabeça quando você vê aquilo? Quem indicou? Hoje em dia eu faço menos, mas quando eu fazia a seleção de executivos, eu dei de cara com vários executivos assim. Eu não sei porque eu estou sendo entrevistada por você, se o fulano, beltrano, ciclano já me contratou. Simplesmente falar, cara, eu não estou sabendo disso. Você está me pagando uma nota para fazer o processo seletivo do seu cargo. Na hora o cara afina. Porque pensa que recrutamento e seleção é as meninas do RH, né? Sim. Só que eu não sou uma menina e é o meu trabalho há anos eu desempenho. Eu conheço muito bem os executivos. Aí acaba essa história na hora. Mas quando a empresa não contrata um profissional para fazer processo seletivo de executivo, normalmente não contrata, ou contrata algumas empresas que fazem sempre do mesmo jeito, o que acontece é que você contrata um cara que veio lá não sei da onde, ou hoje em dia tem bastante gente que vem de fora. O cara não foi selecionado para aquela atribuição. Nem sempre tem as competências necessárias, e uma das competências para um bom diretor-presidente é a liderança. Né? E aí você não acha que isso acontece porque esses caras que estão na direção dessas empresas não acreditam em processo de seleção? Tenho certeza disso. Tenho certeza. Já teve gente que eu fui contratada, a minha empresa foi contratada para fazer o processo seletivo. Que eu cheguei na sala da pessoa, eu só estou te aguentando, né? Não vai nem conhecer meu trabalho. Sim. Porque você conhece o fulano de tal, da empresa tal, e o cara falou que o seu processo é bom, mas eu não acredito. Ele prefere contratar o Zé, que foi indicado pelo Alfredo, que é amigo pessoal dele. Isso aí. Né? E a falta de profissionalismo, ela é uma coisa, aparentemente, não deveria ser assim, mas é muito comum. Eu teve uma empresa que foi fazer um trabalho, uma empresa da área automobilística, que todos os gerentes foram chamados. Eles faziam entrevistas na área de vendas, em hotéis em pé. Quando eu falei, vocês não sentam? Ontem saiu uma matéria na UOL ridícula, falando assim, uma dica, se a sua entrevista foi curta, é sinal que você não foi bem.
um veículo não devia se preocupar em falar uma bobagem dessa, porque toda entrevista tem que ter uma certa duração. Não existe entrevista de 15 minutos. Uma entrevista boa dura no mínimo 1 hora. E era um consultor, se for um profissional contratados pela empresa, essas consultorias enormes, falando uma bobagem dessa. Então tem muito modismo empresarial também dentro das empresas, o que acarreta erros cada vez maiores. Né? Que é o que causa esse desgaste. Quer dizer, cara, eu contratei, vim aqui, fizeram a seleção, me contrataram um cara, eu botei o cara é uma zebra. Pra que eu gastei dinheiro com seleção se ela não funciona? E aí o problema é que ou a seleção foi mal feita, ou teve... Ou o perfil, né? A gente começa fazendo... Teve uma vez uma empresa, era antiga telefônica, que eles fizeram um perfil comigo, foi pra Espanha. Quando chegou na realidade brasileira, eu falei pra eles, olha, tudo que vocês estão querendo são pessoas iguais. E o principal componente do perfil era um negócio chamado criatividade. Mas criatividade não do verbo da palavra, mas aquela que arrebenta, que muda, transforma, né? Era o que eles queriam fazer numa determinada área. E todos os candidatos que vinham com o tal do requisito faculdade de pós-graduação de primeira linha, eles falavam a mesma coisa na entrevista. Tá bom. Aí eu falei, ou eu tô bêbada, entrevistando eu não estava, e tinha saído numa revista de grande circulação a mesma frase que todos contavam. Aí quando eu cheguei de noite, eu liguei para os diretores e falei, escolham ou faculdade de primeira linha ou criatividade. Porque criatividade eu tenho uma feria aqui. Ele falou, você esquece a primeira linha. E fomos para a criatividade. Entendi. E a pessoa estava até hoje. Você está me trazendo aqui uma coisa que é fundamental, que é muito interessante. A gente até passou batido aqui e falou muito por cima lá. Quer dizer, tem uma série de publicações, tem uma série de cursos, tem uma série de coisas que são tudo formatadinho, né? Tem 10 lições para ser o melhor gerente. Isso. 7 hábitos das pessoas que mais fazem... 7 passos das pessoas de sucesso. Exatamente, né? Como se fórmulas desse tipo funcionassem para quer dizer, vou seguir os 7 passos e vou ter meu sucesso lá na frente, né? E a gente não sabe que não é assim e, de certa forma, isso até cria um tipo de pessoa muito interessante, que é aquele que vem com os chavões, né? Abre a boca e começa, um chavão atrás do outro. Imagina se você não está preparado para isso, quando você entrevista um executivo. Se você não está às vezes eu falo, tem que ler bobagem, tem que ler tudo. Sim. Leio, aí eu falo, nossa, mas o cara está falando igual a revista, igual o livro do executivo, o monge, por exemplo. Ou então a liderança é a capacidade de conseguir resultado através das pessoas como se fossem vidros, né? Não existe isso mais, né? Hoje em dia é junto, você não consegue resultado nenhum. Então tem um monte de fórmulas de liderança extremamente perigosa que hoje, bem cenário atual, que você está transformando pessoas em pseudo-líderes, ou pseudo-presidentes, ou pseudo-diretores, né? Sim. O que explica o problema que eu falei aqui no início, né? Mas que interessante. Deixa eu cutucar uma outra coisa aqui que você falou agora. Quer dizer, o papel da pessoa que desempenha o processo de seleção e recrutamento, eu vou fazer aquela brincadeira que o pênalti é um negócio tão importante que devia ser batido pelo presidente do clube, né? O Vicente Matheus falava isso. O pênalti é um lance tão importante que quem devia bater era o presidente do clube, não era o jogador. Exato. Processo de recrutamento e seleção. Talvez seja a coisa mais importante, quem devia fazer era o chefe imediato e não transferir isso lá na frente e fazer com que as meninas do RH fazem, né? Eu vejo muito isso acontecer. Eu não sei se você que trabalha com isso todo dia vê a mesma coisa. Quer dizer, a valorização desse trabalho profissional de recrutamento e seleção. Isso melhorou? Piorou? Não, como é que é? Nesses últimos... Depois da década de 90, piorou muito. Sim. Se barateou, né? Hoje em dia, quando eu recebo muita vaga de seleção das empresas de uma forma geral, eu fico assustada com a exigência e com o salário. E como eu faço parte de grupos de RH pela internet, no Facebook, eu falo, nossa, mas como é que alguém teve a cara de pau de pedir, por exemplo, estagiário com disponibilidade para viagens, para ganhar uma mixaria por mês, e que ele tem que saber inglês, tem que saber espanhol. Isso é para brigar com quem pediu a vaga, né? Sim, já nasceu errado lá atrás. Né? Isso, já nasceu... mas qual é a capacidade que tem uma pessoa de RH de 20 e poucos anos de chegar para o diretor que pediu a vaga para ela e falar, isso não existe no mercado. Ou então é questão cerebral. Teve uma vez uma empresa que pediu um perfil, era dezembro, nunca vou esquecer disso, um perfil, mas um perfil absolutamente louco. Aí eu cheguei em casa e li aquilo.
Aí eu liguei para eles e falei, acho que eu já encontrei o candidato de vocês. Só que ele vai nascer no dia 25 de dezembro. Ele se chama Jesus Cristo. Ele está 100% da causa. Porque ninguém sabe quem foi Jesus Cristo. Aí o diretor lá do outro lado falou, Sueli, é tão grave o nosso caso assim. Eu falei, cara, vocês estão querendo uma pessoa 100% devotada à empresa e não um cara que mude o processo. Se dá um tempo para nós, 2 meses depois eles me ligaram novamente, eles melhoraram o perfil e contrataram uma pessoa que era sã mentalmente, ela não estava só na causa, ela tinha família, eu que contratei, né? E mudou o perfil, uma pessoa que mudasse um processo de um antigo funcionário que era alcoólatra e vivia 100% pela empresa que havia morrido. Então eles queriam substituir uma coisa deficiente por outra mais eficiente ainda. Trabalhar as 22 horas. Tem um site, você está falando para mim, eu estou lembrando, eu não me lembro se é uma página no Facebook, é só um site, eu vou tentar encontrar isso depois aqui, que publica só esse tipo de anúncio. Eles caçam e põem os anúncios de emprego. Outro dia eu dei uma olhada lá, é de dar risada, né? Porque o cara bota uma qualificação, ele descreve o Ronaldinho Gaúcho e paga 600 mil reais por mês, 800 reais, 1.200 então, reais. em termos de recursos humanos, voltando à sua pergunta, os salários, desde a época que eu saí, a última empresa que eu trabalhei foi em Abril, e saí em 99, os salários eles fizeram isso. Caíram. Nossa, muito. Caíram. Eu falei, hoje em dia, se tivesse trabalhando numa empresa, tá ganhando quanto? 10 mil reais? Menos, né? Ela não é assim. Isso é interessante, me fala mais um pouco disso. A faixa salarial de RH baixou demais. Você quer dizer os profissionais de RH perderam importância dentro do Sem dúvida. projeto. Por mais quer que dizer, se fale então, simpólio, boboba, mentira. E vamos lá de novo, quer dizer, no mundo que o mais importante são as pessoas. Pessoas são o nosso ativo mais importante, né? Olha, o que a coisa, as máquinas não são nada, mas pessoas é a coisa mais importante. E, no entanto, o RH, ele perde importância nas empresas, né? Eu me lembro da minha briga quando eu estava no ambiente corporativo, que eu dizia o seguinte, cara, eu vou acreditar no que vocês estão falando o dia que tiver um vice-presidente de RH aqui na empresa sentado na mesa para tomar decisão junto com o vice-presidente comercial, junto com o de marketing, junto com o operacional e tiver o de RH. Enquanto eu não vi esse cara sentado com poder para dar uma paulada lá junto, é tudo papo furado. É conversa mole, porque isso aí... vai daqui de cima para baixo. Então, se você não tem alguém de RH, eu só acredito em RH staff. Se não tiver staff para brigar com o diretor, muitas vezes eu tive que brigar com diretores quando trabalhava dentro da empresa. Para valer a minha opinião, a especialista em pessoas sou eu, não é o Joaquim, o cara da área comercial. Então eu estou dando minha consultoria com valor até menor. Você não vai brigar com o cara da informática, o cara de TI é o que entende de TI. Sim. O cara da controladoria é o que entende lá dos controles fiscais, blá blá blá. Então por que ele vai brigar comigo? Então tem que saber se impor. Quando eu dava cursos no interior de São Paulo, no Brasil, o RH sempre falava, mas eu não tenho coragem de ir lá falar com o diretor. Então sai da área. Por que você está fazendo o quê? Sendo vaquinha de presépio? O cara te passa um perfil inexistente, você concorda com ele, vai atrás dele, não consegue ninguém no mercado, quando consegue uma porcaria, e aí o próprio diretor vai contra você. Tem que ser mais proativo, né? Então, mas essa pessoa está lá porque alguém queria uma pessoa assim lá. Mas tem que ser alguém que essa pessoa não existe. Eu quero um cara comercial e administrativo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa do RH que está lá sentadinha e que chega para você e fala assim, pô, como é que eu vou falar isso pro diretor? Ela está naquela posição porque alguém colocou ela ali porque queria uma pessoa assim. Enfeite. Não foram buscar um cara para incomodar, né? O Washington Oliveto tinha, como é que era? Eu não me lembro se era do Washington, não é dele, não me lembro quem é. Que dizia uma frase mais ou menos assim, quer dizer, se você não está incomodando o suficiente para ser mandado embora, você não está indo longe o suficiente. Quer dizer, se você é um yes sir, eu vou sentar aqui, o que ele mandar eu faço, porque se der cagado o problema é dele, você é só mais um. Eu quero um cara que me enche o saco. Eu costumo brincar com a turma dizendo, olha, na minha época, brincar não, eu falo muito sério, né? Na minha época que eu estava liderando equipes das empresas, os melhores caras que eu tinha comigo eram os caras que vinham me contestar. Eu falava, vamos fazer assim, e o cara vinha por quê? E me obrigava a explicar o porquê que tinha que ser assim. Nesse processo, eu aprendia, eu revia posições. Essas são as melhores equipes. Que tem gente que vem e que te contesta mesmo você sendo o chefe. E essa pessoa veio te contestar não porque é um animal, porque é um burro que não sabe nada. Ou porque é chato, né? Ou porque é chato. É porque talvez essa pessoa saiba... O que ela está fazendo lá, Pera um pouquinho, mas peraí, por que assim, né? Então,
Vamos lá de novo no papel da liderança, que é uma coisa que para mim é muito importante e eu vejo cada vez menos aqui. Eu entro em campo e eu quero ganhar o jogo, eu sou um líder e descubro que faltam para mim as características A, B e C. Eu sou muito bom no D, E e F e por isso eu assumi posição de liderança aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar um cara A, um cara B e um cara C, que são os melhores do mundo, são muito melhores que eu. O seu time. Claro, no meu time. Né? E aí, na minha deficiência, esses caras vêm para suprir. Parece uma coisa tão óbvia. Né? Mas normalmente se contrata iguais, né? Então, deixa eu contratar fulano que fala baixo que nem eu. Eu não quero mulher que ela vai chamar a atenção. Eu não quero um cara... Aquele cara fala muito, a gente quieta. Tem um estudo na USP que diz que as melhores equipes e mais trabalhosas para os gerentes são equipes de gente diferente. Sim. Homens e mulheres, falantes e não falantes, introspectivos e extrovertidos. As piores equipes que dão os piores resultados são as pessoas iguais. Né? Tudo igual. Todo mundo é o sombra do chefe. Você vê, é engraçado que você vê, né? Você está andando no corredor, tu vê o chefe, parece cachorro. O cachorro se assemelha. Com o tempo vai se assemelhando ao jeito. É verdade. Você vai andar na Paulista de domingo, você vê. Ou você fala, olha o cachorro, fala igual o dono, igual né? O dono. Anda devagar, ou é gordinho. Sabe? E empresa é a mesma coisa. Você vê o chefe, a reunião, se o chefe faz assim, todos fazem assim. Então, uma sincronicidade burra, né? Tem uma coisa interessantíssima que eu já, depois de tanto tempo fazendo palestra, eu meio que desenvolvi essa capacidade de perceber uma liderança aos 10 minutos de palestra, né? Cheguei lá, eu comecei a palestra, blá, 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 blá. Em 10 minutos eu já saquei qual é o estilo de liderança da empresa. Por exemplo, eu chego lá e o começo da palestra é um momento de sentir a plateia. Eu quero ver até onde vai, quero ver que tipo de piada eu posso fazer, quero ver se eu posso colocar um palavrão bem colocado. Então, eu faço esse exercício no começo da palestra e vou reparando na turma. Então tem uma coisa, falei uma coisa um pouco mais picante e a plateia ri nervosamente olhando pro chefe. Todo mundo olha para ver se ele tá rindo, né? Deixa eu ver se ele tiver. Se ele tiver rindo, eu vou rir também. Se ele não rir, eu fico quieto. E ali você saca, que tipo de hierarquia é essa? Quer dizer, tem um sargento lá na frente que vai comer o fígado de todo mundo, né? E come mesmo. E é assim, né? Então é uma coisa interessante que quer dizer, o discurso de que eu quero inovação, eu quero criatividade, eu quero gente pensando diferente, fazendo diferente, é papo furado. É o parecer ser no começo do nosso papo. Sim. Então se parece, cria um personagem que é super vou falar todos os termos da modernidade, proativo, rompe paradigmas, Sim. blá blá blá, resiliente, blá, blá, resiliente, geração Y, Sim. geração abecedária. E aí você fala, mas na prática, né? Quando você vai ao banco, ao supermercado, você é pessimamente atendido, cadê o supervisor? Quando você chama o supervisor, o cara ele é mais ameba do que o próprio funcionário. Sim. E acaba que não resolve. Não resolve nada. Sim. Como é que é a leitura? Ontem eu fui ao banco, eu tinha que falar com o meu gerente, pessoa jurídica. Eu não estava passando bem por causa da gripe. E eu fiquei lá esperando um tempão. Eu falei, você vai demorar ou não? Ele falou, não, que eu estou fazendo reunião com a minha chefe. Eu falei, é o slogan. O cliente em primeiro lugar é uma balela. Sim. Aí ele ficou olhando pra minha cara, riu. A chefe em primeiro lugar, o cliente que se dane. Então tem muito isso nas atitudes, né? Agora estou falando de comportamento, que Sim. a gente percebe. Da mesma forma que você chega no primeiro momento da palestra, você sabe qual é o estilo de liderança daquela empresa, Sim. ou se a empresa é fria, se a empresa realmente está fria, ou foi todo mundo apavorado para te ouvir, você percebe isso. É verdade, é que nem o primeiro encontro. Sim. Você sabe nos 5 minutos iniciais se aquele relacionamento vai dar certo ou não, né? Se o cara é um grosso para chamar o garçom, que um dia ele vai te chamar do mesmo jeito, Sim. né? Traz uma cerveja! Vem cá, Zé! É igualzinho, é a mesma coisa. Relacionamento afetivo é ótimo para comparação. Então você percebe todos esses dados, tá tudo ali. O comportamento diz outra coisa do que diz o blá, né? A conversa, a fala. Você trabalha, na tua experiência como seleção e recrutamento de executivos, você também atua no momento em que o cara é mandado embora. Não. Né? Não, mas não tem. Faço... Você não faz a entrevista de desligamento, esse tipo de coisa? Não, quando eu trabalhava dentro de empresa, sim. Sim, mas você hoje não é teu papel. Quer dizer, quando o cara sai. Até porque as empresas que têm a recolocação, eu não faço recolocação, a minha empresa não tem o escopo da recolocação. Né? Sim. Profissional. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, eu não sei até se passou por você essa eu fazia quando eu trabalhava dentro do ambiente organizacional. O sujeito é despedido e faz uma entrevista de desligamento.
E por que essa entrevista existe? É porque, teoricamente, a empresa quer saber se há algum problema na empresa que fez com que o cara fosse embora. Eu fico imaginando um sujeito que acabou de ser despedido, indo lá e, eu vou colaborar com a empresa para que ela melhore e vou contar para vocês todas as injustiças que aconteceram e que me botaram na rua aqui. Não sei quem tem sangue frio. Eu vou copiar o que uma chefe uma vez falou para mim, que eu falei, não sei por que serve fazer entrevista de desligamento nessa empresa se ninguém usa isso para nada. Ou vai isso para cima, lá pro VP, ou parou no meu... Eu não sou o fala que eu discuto, né? Minha orelha é importante. Ela falou, se não serve para nada, não faça mais. E foi isso que eu fiz. E aí eu parei de fazer. Sim. Aí um dia um diretor falou assim, você não tá fazendo mais entrevista de desligamento? Eu falei, não, pra quê? Ninguém lê, ninguém se informa, ninguém tá nem aí pra nada. Sim. Aí eu quero que você faça, na minha área. Aí virou consultora interna, aí na minha área eu quero que você faça. Aí tinha valor. Então, claro. O que o cara falava, se gerava valor para a empresa. Então é que teve, algumas áreas tiveram aumento de salário, porque era igual, né? E eu tive que me adaptar. Em termos, eu tinha um diretor, um VP engenheiro, ele não entendia quando eu falava numa linguagem qualitativa. Aí eu aprendi a fazer gráficos. Então, todo mundo sai, 60% de salário. É isso aí. Aí eu fico encantado, que se eu chegasse lá, um monte de gente tá saindo com de salário. Não é verdade. Aí quando eu cheguei, 65% de salário. 45 não tem dinheiro para pagar o aluguel por causa do salário aqui. Não, mas olha que legal. Ele ficou apaixonado. Você teve que desenvolver a linguagem que aquela pessoa entendesse. A minha linguagem psicóloga é muito psi para ambiente organizacional. O cara não vai entender. Me parece que o cara não serve para o cargo. Por quê? Eu tenho que ser específico. Eu banco o cara, eu compro esse cara em seleção, em treinamento, ou em palestra, ou eu não compro. Eu tenho que ser clara, porque as pessoas não me entendem. Sim. E me diga uma coisa aqui, eu fico fascinado com essa. Uma vez eu fui visitar um headhunter, ele estava procurando para um cargo grande numa empresa tal, e foi me entrevistar, né? E eu fui lá, fiz a entrevista com ele. Sujeito interessante, que trabalhava sozinho, que... Foi muito engraçado, porque eu fiz a entrevista com ele, foi uma entrevista legal. No final da entrevista, chegou uma garota de uma outra empresa que ia lá para ser entrevistada por ele. E ele chegou para mim, vem comigo. E me botou junto na sala para eu acompanhar a entrevista que ele estava fazendo com a garota. Eu fiquei lá, me pediu, faz alguma pergunta aí. Eu perguntei para a garota também. Você estava junto? Eu junto com ele. Eu tinha acabado de ser entrevistado para um alto cargo e ele me levou para outra sala onde eu fui ajudá-lo a entrevistar uma garota que ia para um outro negócio, né? E eu participei tudo, falei, mas depois ele veio, e aí, o que você achou? Eu contei, né? Aí vem comigo aqui. Aí descemos para a garagem do prédio e ele foi mostrar para mim o carro dele, que era um BMW conversível. Isso é que é o sonho da minha vida. Olha aqui, eu levei a vida inteira para conseguir comprar esse carro, papapá, agora eu tô feliz da vida, papá, entrou comigo, saímos lá, fomos na rua, que legal, papá. Depois que eu parei isso tudo, eu falei, cara, por que esse cara fez isso comigo, né? Eu falei, pô, esse desgraçado tava me avaliando. Ele me colocou na sala para eu ajudá-lo a avaliar aquela menina, mas na verdade o avaliado era eu. Ele me levou lá embaixo para mostrar o carrão dele para mim e ele estava me avaliando. Quer dizer, foi todo um processo gigantesco onde a entrevista foi um pedacinho pequenininho, né? Que era aquela entrevista, blá, 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 blá. A coisa toda estava no restante. Não deu em nada porque a empresa desistiu de vir para o Brasil. Eles iam botar a fábrica aqui, no fim desistiram e trocaram toda a história lá, acabou que não deu em nada, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, falei, cara, como é que esse cara chega num ponto de fazer esse tipo de andamento que não tem, é completamente fora da casinha, mas no fim eu falei, cara, esse cara tava certo. Porque ele me botou em situações que eu não esperava e de repente eu tive que me despedir de todos os meus jargões, né? Porque eu tava numa situação inesperada. E aí ele estava me avaliando. Quer dizer, mas existem métodos científicos de avaliação. Sim. Não estou falando de teste, eu nem aplico o teste. Tem jeitos de perguntar, tem maneiras de você descobrir ou colocar a pessoa de fato em situação que você não tenha que fazer nada que seja proibitivo ao candidato ou coloque ele numa situação que ele não saiba. Então era aí que eu queria chegar, né? Quer dizer... Isso na minha profissão não pode existir, entendeu? Então, é isso que eu queria chegar. Quer dizer, existem... E quando eu contrato um profissional para fazer um trabalho de seleção e etc e tal, esse cara não está com uma folhinha na mão com 12 perguntas que ele senta na minha frente, faz as 12 questões, preenche aquilo e me manda embora. Não. E eu acho que eu participei na minha vida de 5 ou 6 seleções e todas foram assim.
Não, eu participei uma vez de um que a moça ficava olhando o relógio. Eu falei, por que você está olhando o relógio? Eu era entrevistada. Ela falou que eu tinha que cumprir tempo de 25 minutos de entrevista. E todas as perguntas que eu tinha que fazer para você, eu já fiz. Eu falei, você sabe jogar damas? Pois é. Eu fui admitida, mas eu não fui na empresa. Eu falei, se começou assim, vamos se dar mal aqui. Eu fui fazer uma entrevista numa que um dos itens era falar inglês. E a entrevistadora me entrevistando, fraquinha menina, ela pergunta, você sabe falar inglês? Eu sei. Claro. Quer testar? Não, pelo amor de Deus. Que eu não sei. Ela não falava. Entendeu? E foi me entrevistar? Não se faz esse tipo de pergunta. Então, cara... É pergunta óbvia. Mas aí, como é que faz, cara? Se começou assim... Então, se eu... É a história do cara, o grosso chamando o garçom. Isso aí. Meu, se começou assim... Já vai dar... Que raio de empresa é essa que bota uma zebra para fazer essa entrevista lá no começo? Por que isso acontece? Por causa exatamente da fraqueza ou da falta de percepção de leitura do empresário brasileiro. Há muitos anos eu fui assistir um americano, ele escreveu um livro, Empresas Feitas para Durar. Sim. Acho que era o JJ Porras que estava no Brasil. Sim. O nome é meio pornô, mas ele era ótimo. E eu fui, assim, deve ser uma porcaria, aquela coisa americana. Eu adorei. Então, estava eu de gaiata, né? E só estavam os maiores empresários do Brasil nessa apresentação. Ele perguntou para todos os empresários qual é a área mais importante da empresa. Finanças, TI. Aí eu falei, recrutamento e seleção. Yes! Essa é a base. Ele escreveu um livro com uma pesquisa, Empresas Feitas para Durar. Uhum. E a principal característica, dentre outras, né, é a base, que é o recrutamento e seleção. Sim. Se a sua base é uma porcaria, você vai cair em ruínas. Se você construir uma casa você acha lindo janela, estilo, não sei o que lá, isso não serve para nada. A sua base tem que ser muito boa. Sim, né? E um mané que eu botar aqui hoje... Qual é o futuro desse mané? Eu tenho que botar um cara aqui que tem potencial para ser... Mas aí a gente vem parar no Brasil. Qual é o problema do Brasil? Eu já ouvi essa queixa várias vezes dos clientes que eu vou. E o cara se queixa o seguinte, eu contrato um sujeito que tem potencial, boto o cara aqui na minha empresa, treino o cara, mando o cara fazer curso não sei aonde, gasto uma nota no cara, a hora que ele fica pronto ele vai embora. Ele vai trabalhar em outra empresa... Ele vai tocar a vida dele, ele vai embora. Tem empresa que faz tudo isso, mas não sabe dar o retorno. Então, que vem aquela questão que entrou na moda também, né? Que é a retenção de talentos. Isso. Só que ninguém retém funcionário. Primeiro retém os carregadores de piano, que é os componentes, 90% de uma empresa são os carregadores de piano, gente que faz, que é o pessoal do dia a dia, e 10% ou menos são os high flies ou os talentos, que é aquela pessoa que vai criar, vai botar a empresa em novos rumos, que é aquele cara que ganha super bem, mas você tem que saber conversar com uma pessoa dessa. De novo, ninguém nesse nível, as pessoas de alto potencial respeitam um diretor ameba, que vai chegar pro cara e falar, imagina, um sujeito talentoso como esse não consegue, vai embora. Ficar embaixo de um mané. Então, e quando eu falei em retenção de talentos, minha recomendação às empresas, já escrevi sobre isso, é que elas retenham primeiro funcionários, como treino. Se elas sabem realmente reter as pessoas da empresa. Depois os talentos, que é uma minoria. Talento, são poucos. Mas que esteja disponível. Se você contratar um cara que é um talento, que tem altíssimo potencial, tem potência, você precisa saber lidar com esse tipo de pessoa. Sim. Não adianta chegar, eu quero um cara super criativo, aí chegar na empresa, o cara, olha, eu vou modificar essas paredes. Ah, não pode, porque você tem que pedir autorização no formulário JP4. Entendeu? Não combina. Meu cunhado passou por uma dessa, foi contratado para assumir um cargo de alto nível de diretor comercial da empresa e os caras exigiam que ele chegasse às 7 horas da manhã. E ele, cara, a área comercial não funciona, vocês têm que vir de gravata e tem que começar às 7 horas da manhã. Ele foi embora da empresa. Ele falou, cara, que é isso? Cara, 40 graus aqui dentro, não tem que tirar... Não, senhor, queremos você de gravata e 7 horas da manhã, porque tem que dar o exemplo. Quer dizer, cara, eu tô fora, né? Mas não lembra regime do exército, regime militar, sim, claro. Organização religiosa. Não é por aí, né? Sim. Eu acho que a gente teve... Isso é minha leitura. E essa semana, inclusive, eu estava conversando sobre isso com um cliente. Me pediram um projeto super inovador, e contrataram uma outra empresa que faz um trabalho extremamente formatado. Falei, nossa, está na contramão da história, né? Sim. Porque o gerente decidiu. Eu falei, o que o gerente entende de treinamento? Necas, né?
Esse é o problema. E você tocou num ponto interessante, que esse ponto que você falou da questão da hierarquia, do exército e tudo mais. A compreensão que tem que ter é o seguinte: o exército tem que ser assim. Sim. Entendeu? Esses caras vão pra guerra, eles estão lidando com recursos que vão lá na frente botar sua vida em risco, eles estão fazendo uma coisa extremamente estratégica e planejada. Tem que haver essa hierarquia. Eu não posso ter um exército cheio de gente criativa, que um vai soltar uma bomba na cabeça do outro. Vamos lá, onde é o alvo? Vamos experimentar. Não dá, entendeu? Lá mas a empresa pode ser um grande laboratório, não pode? Então, mas no dia a dia é diferente. Quer dizer, eu não posso ter aquela rigidez hierárquica que tem num ambiente que exige, onde tudo muda, né? Somos criativos, queremos inovação. Agora é o seguinte, você foi contratada, seja bem-vinda, Sueli. Você tem 20 anos de idade, você tem um grande potencial, você sente-se aqui está seu computador, e aqui nesse papel você tem a relação do seu trabalho que tem que ser feito. Então você precisa seguir o que está aqui, porque se você não seguir o que está aqui, o auditor da ISO 9000 te pega. Isso foi você entendeu? O auditor te pega. Você entendeu, Sueli? Entendi, sim, senhor. Olha, e a gente gosta de gente inovadora e criativa. Isso, falou tudo. Não está errado. É coisa de esquizofrênico. O pai diz sim, a mãe diz não, né? Sim. Então a gente vive uma realidade, acho que você definiu bem. Tem alguns autores que dizem que a realidade empresarial é psicopata, mas eu acho que a gente, aqui no Brasil, pelo menos a gente não chegou como nos Estados Unidos, que é leitura de psicopatia. Foco em resultado. Aqui a gente está numa... esquizofrenia. A gente está esquizofrênico. Que a gente quer parecer tanto uma coisa tão maravilhosa, só que na prática... Sim. A gente faz diferente. Então é o limite do esquizofrênico. É a cisão. Aqui e aqui, né? Esquizofrenia empresarial. Isso eu tinha pensado nisso. Cara. Não, isso é fantástico. Não, o site foi agora. Isso é fantástico, né? Porque é exatamente isso. Quer dizer, o discurso vai para um lado, a prática vai para o outro, e eles nunca se encontram, né? E quando você conversa, o discurso continua. E você fala, mas eu tô aqui dentro, bicho, não é assim. Eu fui uma vez, eu tive uma experiência deliciosa, que eu escrevi botei num livro meu. Eu tava numa reunião na empresa que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, e os caras com aquela coisa mundial, global, etc e tal. Aí veio uma conversa lá da coisa da diversidade. Então veio um manual da diversidade, com texto da diversidade. Então temos que receber de braços abertos os negros, os hispânicos, as mulheres, os baixos, os gordos, os gays, E aí terminou aquilo tudo, baita apresentação, veio lá na frente o chefão para ter uma sessão de perguntas e respostas. E na sessão de perguntas e respostas, infelizmente eu não gravei, eu queria ter gravado. O comentário dele foi o seguinte: olha, essas minorias estão crescendo. Daqui a alguns anos, aqui nos Estados Unidos, os hispânicos vão ser uma parte imensa da população que não vai comprar de empresas que não tiverem hispânicos. Então nós temos que ter na nossa empresa hispânicos, porque senão não vamos vender para eles. Falei, pera um pouquinho, eu tinha entendido que esse conceito da diversidade era uma coisa humana, de respeito ao ser humano. Você está me dizendo o seguinte, que não é isso, que é a questão de lucro. Que eu preciso ter gay, porque as empresas só vão comprar de empresa que tem gay. É por isso? E o cara deu uma entrelinha dizer que é por isso que nós estamos discutindo. Eu vou copiar, tinha um cara de uma consultoria me falou de uma escola que eu dava consultoria. Sueli, tem que ser bom para os negócios. Esse negócio de responsabilidade social, marketing, sempre tem que focar. Eu sempre penso nisso. Falei, é verdade. Se não for bom para os negócios, as pessoas não vão fazer isso. Ética, não sei o quê, diversidade. O cara que vai trabalhar com diversidade, ele quer vender lá o produto dele no final. Há mercados crescentes. O mercado dos gays é um mercado crescente. Pessoas com alto poder aquisitivo. Mulheres no Brasil têm poder decisório. São elas que decidem que apartamento será comprado, que casa será comprada, que tipo de carro, blá, 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 blá. Então não é... Quando tem atrás disso, sempre vão pensar, em primeiro lugar, nos negócios. E melhoram as questões humanas. Isso que eu acho bacana. Quando se pensa, quando você fala em responsabilidade social, começa como um grande marketing, um grande modismo, mas no fim a coisa acaba dando certo. Claro, porque ela é colocada em prática. Até o momento em que apareceu uma crise. Sim. E quando a crise chegar, corte a ONG, corte a ajuda às crianças carentes, corte a cesta de Natal, corte o café, corte o investimento em curso, porque isso é tudo bobagem. Nós temos que dar resultado e o negócio agora é grana, é dinheiro. O acionista está cobrando. Continua assim.
Continua sendo assim, né? Mas é travestido através de um monte de programas que eu vou chamar de programas sociais. Eu fui numa empresa uma vez que ela não sabia que o que ela fazia, é uma empresa enorme, eram grandes programas sociais. Eles tinham faculdade para a comunidade, Sim. eles tinham não sei o que lá. Eu falei, nossa, vocês têm tudo isso? Ninguém sabe. É uma empresa do governo. Sim. A gente tem, sempre tivemos. Poxa, que legal, né? Vocês nunca divulgaram? Não, a gente não sabia que precisava divulgar. Falei, é bom, né? Mas então a comunidade inteira estudava graças em São José dos Campos a essa empresa enorme, né? Que cria um programa de qualidade. E que não divulgava, e aí vem aquela história, mas aquela história, eu vou fazer uma grande doação e quero me manter quieto, discreto, etc. e tal, porque eu acho que não se deve falar sobre aquilo que a gente faz de bom. Eu falei, cara, desculpe, bicho. Eu preciso que você fale que você doou, para que outros animais que têm dinheiro como você tem, vejam você fazendo e se resolvam fazer também. Porque se você faz e não conta para ninguém, você não dá o exemplo, entendeu? Por favor, não é uma questão de... Nos Estados Unidos, como é que funciona? O cara vai lá e pega o dinheiro dele e constrói uma ala nova no zoológico. E tem uma placa na entrada. Esta é a ala Nancy e Robert Jumbs. O que foi isso? Essa família doou e construiu essa ala. Cara, que legal. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer igual. Mas é quase uma negação que eu enxergo do que é o dinheiro, né? Então, é o Bill Gates, eu sempre confundo. É o Bill Gates, que é o cara que tem mais dinheiro no mundo. Ele está envolvido em um monte de obras sociais. Ele não precisa ter 10 carros, 10 barcos, 32 casas, né? E isso é bacana. Quando teve um problema aqui no Brasil, acho que foi das chuvas no ano passado, no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, não tem um artista ajudando. Aí eu vi o Ronaldinho, que pra mim o Ronaldinho é o gordinho. Depois apareceu outro, falei, bacana, foi lá o Zeca Pagodinho. Falei, porque os artistas aqui são tão poucos participantes que a gente saiba. Porque a maioria tem esse... Não, eu não vou falar pra ninguém, senão vão achar que estou fazendo marketing. Eu escrevi Foda-se que estão fazendo marketing. Façam muito marketing. Por favor, dê o exemplo. Ajude. Eu escrevi um artigo a respeito, falando, o título do artigo é o seguinte: compre o CD do Luan Santana, chamou o meu artigo. E aí eu vou contar no artigo que eu fui fuçar e descobri que o Luan Santana pega uma parte do dinheiro dele e tem um hospital que ele ajuda na região. E é tão fantástico que cada sala do hospital é o nome de uma música dele. E aí você fala, cara, o que é isso, cara? Quanto dinheiro? São alguns milhões que o cara botou lá. Então, aí você botou isso, cara, mas ele faz isso para burlar o imposto de renda. Ele faz isso para poder descontar do imposto de renda. Ele faz isso para poder vender mais disco. Eu falo, cara, desculpe, bicho. Eu gostaria de ter no Brasil 100 Luan Santanas, com essa sacanagem toda que você está me dizendo, erguendo hospitais como esse moleque está fazendo. Entendeu? Então, o que ele faz é exemplar. E esse exemplo tem que ser demonstrado. Mas a mediocridade vigente olha para isso e fala, não tem que mostrar. Não tem... E vou trazer agora para a nossa discussão dentro do ambiente da empresa. É isso igual. Não gera resultado? É igual. Não sabia do Luan Santana. Eu falei, admirável. Eu adorava das praças. Lembra quando tinha em São Paulo aqui? A praça é conservada pela empresa e tal. Sim. Falei, que legal, né? Que legal. Mas que legal quer dizer o quê? Vai vender mais porque fez a praça? Não, mas se eu tiver que escolher no supermercado entre o produto X e Y, eu vou imagem mental. Eu vou lembrar, aquela empresa lá ajudou a melhorar o parque do Ibirapuera. Não é bacana? Só que isso é um dado romântico. Ele não resiste a uma planilha Excel do engenheiro da produção dizendo que tem que comprar um torno novo. Pare de botar dinheiro nessa merda dessa praça, porque o dinheiro que você está botando aí eu não tenho que arrumar o torno novo. E eu vou botar o dinheiro no torno. Essa é a realidade. Mas é um pensamento pequeno, né? Mas ele é o que existe por aí. Então, é interessante nesse contexto todo que nós estamos falando de liderança, porque me traz aqui para uma coisa que eu queria até colocar para você, que é o seguinte: a coragem que um líder de verdade tem que ter de investir em coisas que dão como resultado dados românticos. Entendeu? Eu vou investir no recrutamento e seleção porque isso é importante. Cara, mas então vai custar caro. Eu vou contratar a Sueli me cobra uma nota. Ela vai me trazer uns caras aqui que ganham demais. E financeiramente essa coisa não se justifica agora. Vai se justificar na hora que, daqui a 10 anos, o presidente da empresa é a Sueli que me trouxe. Eu vim com ela, né? É curto prazo, pensamento pequeno. Pensar no curto, desde pensar no longo prazo. E é isso que eu valorizo nessa questão do que para mim é um líder. É o cara que tem coragem de investir em coisas que não vão dar resultado imediato. Entendeu? Cara, é legal reduzir a despesa? Tem que reduzir todo dia.
Mas qual é a diferença entre cortar gordura e cortar carne? Não, e às vezes a despesa, o que se corta de uma empresa de despesa, são despesas importantes. Quando você pode, como na sua casa, você corta a despesa daquilo que é supérfluo, que não serve para nada. Gordura mas olha e carne. Mas a gordura leitura, e carne. o critério. O que é supérfluo? Sim. Cortar áreas importantes, área de recursos humanos, por exemplo. Mas tem que ser boa, tem que ser gabaritada. Tem que ser de gente questionadora, que gente que enche o saco, que você tem vontade todo dia quando você chega em casa, pegar um voodoo. Eu sempre falo isso quando eu dou curso. Pode botar o voodoo sueli. Vai acontecer. Eu faço os alongamentos, eu sei que vocês vão ter ódio de mim. Mas depois passa. Dura 6 meses o ódio. Depois passa. Depois vocês vão ver aí que eu não estou falando isso porque eu sou uma menina vislumbrada. Eu sou uma mulher com experiência. Faço que dá certo. Não tenho medo. Mas a primeira coisa que você tem que aprender a lidar é com o medo. Sim. Isso é difícil. Sim, é complicado. É transpor uma barreira. Sim, porque eu vou correr risco, de novo. Eu vou entrar em uma situação de risco e vou botar meu pescoço a prêmio. Quem é que faz isso hoje em dia? E é aquele cara, se você não está fazendo isso, você não está indo suficientemente longe. Você está ficando tranquilo, está seguro no meio das pessoas que tem um rebanho. É isso aí. Aí de repente aparece um mané que tem coragem de botar o pescoço a risco e esse cara faz a diferença, né? Então é muito complicado lidar com isso, especialmente num ambiente em que está cheio de líder ameba, cheio de chefe ameba, e eu tenho descoberto que, para mim, esse foi o maior choque que eu encontrei quando eu saí do ambiente corporativo. Eu deixei de ser um alto executivo para ser um fornecedor dos altos executivos. É diferente, não é? E aí eu comecei a trombar com essa turma, comecei a trombar com o pensamento pequeno, com a falta de planejamento, e eu tomei um susto, né? Porque eu falei, cara, eu tenho empresas que para mim eram ícones. E hoje eu vim trabalhar para essa empresa. E eu conversei com o cara e troquei 2 ideias com ele. E eu descobri que o cara é um Zé. No entanto, a empresa é gigantesca. Quer dizer, tem uma coisa de percepção que eu acho que explica muito do que acontece no Brasil, né? Apareceu uma autoridade e eu caí de 4 na hora, né? Isso, falou tudo. O grande problema do brasileiro, do empresário, é a história do que ele enxerga como autoridade. Ou é confundida com o autoritarismo, aquele cara que te faz, bota o dedo no seu nariz, você tem que fazer, que é o assédio moral, você é uma besta, aquelas reuniões lá do povo do telemarketing, que a gente vê casos absurdos, né, das pessoas totalmente se matando, embora não se fale nada por aqui. Ou então a maioria é medrosa, tem medo de chamar atenção, quer aparecer bem na fita, né? Não fala mais fita, ou no selfie. Então tem um medo, então você acaba se adaptando. Eu já vi executivos altos, quando o presidente da empresa entra, a pessoa fica vermelha. Eu falei, por que você tem medo depois que ele vai embora? Você tem medo dele? Eu não, por quê? Você ficou vermelho. Fiquei vermelho. Só faltou tremer. É bem brasileiro isso. É uma coisa de lele. Adoro levar um... mas né? Diante de uma autoridade eu me prostro, né? Mais que isso, diante de uma celebridade eu me prostro. Porque hoje em dia não basta ser um executivo, você tem que ser famoso. Sim, né? Tem que aparecer bem na foto, na televisão. Eu tenho um caso que é uma delícia. Eu fui num evento, eu não me lembro se foi em Belo Horizonte, faz bastante tempo isso aí, eu estava num lugar, eu acho que era Belo Horizonte, não me lembro mais. Tinha um shopping center gigantesco. E eu descobri que naquele dia o Isamitiba, o grande Isamitiba, psicodramatista também, estava lançando um livro lá no shopping. Eu falei, eu vou lá ver, vou dar um abraço nele, vou comprar o livro dele. Peguei e fui pro shopping. Cheguei no shopping, na livraria, uma fila brutal. Falei, cara, que fantástico. Eu falei, vou ficar aqui, ele não sabe que eu tô aqui, vou dar um abraço nele. Fui lá, comprei o livro dele e entrei na fila. E aí eu comecei a reparar na fila. Falei, cara, tá muito estranho isso aqui, porque isso é o tipo de gente que curte o Isamitiba, né? Eu comecei a olhar na mão das pessoas, todo mundo com uma revista Playboy na mão, porque estava sendo lançada a revista de uma menina que tinha saído do Big Brother Brasil e tinha posado para Playboy. E ela estava lá naquele dia dando autógrafo na revista e aquilo explodia o shopping. E aí eu entrei, fui lá ver, tava lá o Isami com 4 pessoas em volta dele lançando o livro dele. Difícil competir com a Playboy. Né? Aí você olha para aquilo e fala, cara, olha o impacto que uma celebridade, quer dizer, passou o tempo. Né? Passou o tempo, eu nem sei quem essa menina é, nunca mais vi, desapareceu, o Isami continua, tá na batidinha mas dele. Esse é o fenômeno da subcelebridade, ela desaparece. Então, mas como é celebridade, aquilo apareceu, surgiu, então, cara, eu vou me prostrar, eu não vou nem contestar.
Eu não vou nem criticar, porque essa coisa da autoridade, que me parece que é uma coisa muito brasileira. É muito brasileira, sabe? É mais americana. Eu estou lendo um livro que é uma verdadeira tese de doutorado. Então tem um filme, Luciano, que se chama Gangues de Hollywood. Sim. E o livro é maravilhoso, é o Bling Ring, tá até aqui comigo. Como é que é o nome dele? Bling Ring. Gangues de Hollywood. Que a Sofia Coppola gostou do material e resolveu fazer o livro. O filme não chega nem aos pés do livro, que ela explica direitinho esse fenômeno, que começou com os reality shows, que acabou literalmente com a própria Sofia fala, quando ela era pequena eu convivia com o Marlon Brando, mas a gente não ficava achando que era importante, era nosso trabalho. Quando eu era pequeno, ficava no colo de um, meu pai conversava com outro, tinha jantares dos italianos, não sei o que, mas era tão normal. Hoje não, você não pode andar na rua. E isso começou lá, e isso se transferiu para todos os ambientes empresariais, para a pessoa não pensa, é consumo imediato. É que nem droga, né? Você usou, acabou, resolveu. Não, é diferente quem tem conteúdo, né? Sim, isso se reflete nessa molecada nova que está com pressa, né? Isso. Eu quero ser contratado da empresa hoje, daqui a 6 meses eu já quero ser gerente, e aí eu quero ser diretor em 2 anos, e se eu não tiver o salário de diretor em 2 anos, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou embora e vou trocar. 2 mais 2 igual a 4. Se for 4, não sei o que, eu não aguento. É isso aí, né? Mas aí é história de vida. Eu tive um rapaz que eu estava contratando, que eu falei, como é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Ele falou, você não é noivo? Ele falou, sou. Eu vou desmanchar o meu noivado durante esse ano, aí eu vou ser estagiário, me transformar em trainee, e depois eu vou estudar não sei o quê. Eu falei, a noiva? Ah, ela espera. Eu falei, você acha que a tua noiva vai ficar pendurada no varal, que nem camisa, por 2 anos e meio? Ele ficou olhando pra minha cara, ele falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, a vida não é assim, a gente vive tudo ao mesmo tempo. Amor, emprego, desemprego, família, as coisas não param, né? Sua família não vai deixar de ficar doente, o seu pai, porque você está trabalhando aqui, porque você tem um plano de carreira. Então você tem uma visão extremamente doentia dessa realidade empresarial. É o equilibrista dos pratos lá, né? Tem que manter todos eles no ar, né? Não adianta ficar rodando só. Não existe super. Não existe, ninguém é super em nada. A gente é equilibrado. Então, Sueli, legal, dá para ir longe esse papo aqui, porque tem 1000 histórias aqui. A gente nem foi fundo aqui na questão do psicodrama e tudo mais, mas acho que para começo de papo aqui tá muito legal. Quem quiser conhecer a Sueli, além de procurar a coluna da Sueli, que é uma coluna Iscas Comportamentais no portal Café Brasil. Porque não adianta falar só de profissão, agora é comportamento. Isso, que você tem que retomar isso logo, né? Vai retomar em breve aqui. Além disso, quem quiser encontrar a Sueli, como é que faz para entrar em contato com você? Tem meu site, que é o Pavan Desenvolvimento, www.pavandesenvolvimento. Pavan com N de navio, né? N de navio, Pavan Desenvolvimento. Pato, A de amor, V de viagem, desenvolvimento.com.br. E tem o outro, que é da área clínica, do universo feminino, que é psicóloga Sueli, tudo junto, .com. Esse não tem BR. Esse Sueli é com Y ou é com I? Sueli com Y. Com Y. Adoro então, psicólogasueli.com. Isso. Muito legal, cara. Valeu, papo. Gostou do papo? Gostei, adorei. Adorei esse negócio da esquizofrenia. Nunca tinha feito esta leitura. E olha que eu estudo saúde mental do trabalhador brasileiro. O portal Café Brasil oferece a você o Leadercast, que é uma grande oportunidade que você tem de reavaliar as suas coisas, de fazer aqui uma pequena terapia e de curtir e entregar para as pessoas esse monte de conhecimento. Sueli, muito obrigado por ter comparecido. Você, Luciano. Valeu, espero que você tenha curtido aí. A gente curti muito. Numa outra oportunidade, eu vou trazer você de novo aqui. Beleza. Um beijo. Até. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá. Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais.
Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.